Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Essa é a maior expressão de amor por você. Você é filho amado de Deus? Amém? Nós somos criação divina e nós fomos chamados para um ministério de expansão e não apenas um ministério de manutenção. Uma palavra de pastor Calito Paz, né? Ele diz: precisamos sonhar e executar o ministério de expansão e não estagnar no ministério de manutenção. Muitas vezes as nossas atividades, o nosso ativismo, as nossas preocupações nos impedem de olhar para frente, nos tiram a visão, e a visão nós não podemos perder. Independente das circunstâncias, os sonhos que Deus sonhou para você, eles não podem morrer, mas eles dependem de você continuar olhando com essa visão, além daquelas montanhas de tribulações, que eu tenho algumas, talvez você tenha também, mas nós não podemos crer que elas impedirão que os sonhos de Deus se realizem na sua vida em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 13, versículo 24 diz assim: Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. Não dá tempo de entrar nesse texto todo, mas há um período na igreja, e aonde a igreja, num tempo onde ela foi, de forma geral, mais perseguida, foi aonde a igreja mais avançou, foi aonde a igreja mais cresceu, foi onde ela mais se expandiu. E aqui vem uma outra palavra também do pastor Calito, né? Nem todo crescimento, esse é o livro Liderança que Prevalece, um dos grupos que concluiu o CBL, leu esse livro e apresentou aqui, foi muito bom. Nem todo crescimento é saudável se não tiver propósito. Mas tudo que é saudável cresce e se desenvolve. Sobrevirão períodos de retração, mas a visão deve sempre apontar para a expansão. Talvez você está na sua célula, na sua empresa, no seu emprego, na sua atividade, passando por algum momento de estagnação. E eu já estou aqui profetizando, passando, porque estagnação precisa ser só um momento. Virão momentos de expansão sobre a sua vida. Nós precisamos declarar, profetizar, crendo na autoridade do nome que está sobre os filhos. E nós precisamos sim expandir. C.S. Lewis diz: uma mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança mais continuidade. Muitas vezes nós buscamos estratégias, formas, atitudes e nos empolgamos naquilo que iniciamos. Muitas vezes iniciamos um curso, iniciamos uma faculdade, iniciamos uma atividade esportiva, e isso é muito bom, mas ele precisa ter a continuidade. A expansão vem através da persistência, perseverança daquilo que nós assumimos. Os sonhos se realizarão, mas depende da nossa perseverança, da nossa persistência, em que continuar avançando, em não nos acomodar. Há uma palavra poderosa de Jesus sobre as nossas vidas em João 14:12, que diz assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Você crê em Jesus? Grandes obras você vai fazer. Essa palavra já está sobre a sua vida, é só tomar posse. Você precisa tomar posse. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. 1 Coríntios 4:7 diz assim, para que também nós entendamos. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa.
De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Façamos o que nos cabe. Deus, Ele tem um plano perfeito. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. O plano dEle é perfeito para as nossas vidas. Mas aquilo que Ele cabe, Ele fará. E aquilo que cabe a nós, estamos fazendo? Eu gostaria então de avançar um pouquinho em alguns pontos, aonde a palavra de Deus vai nos trazer alguns princípios e propósitos a respeito da multiplicação. O primeiro ponto, ele fala lá em Gênesis 1:28, Deus abençoou nós lemos no início, né? Desde a criação, a ordenança e a multiplicação. Então esse é o primeiro ponto de multiplicação. Sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis 17 diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei mais ou menos a sua descendência. Qual a palavra que ele usa? Muitíssimo, em abundância, transbordante. O segundo ponto aqui, na obediência e fé, também há multiplicação. Gênesis 12, do 1 ao 4, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que Abraão fez? Partiu como lhe ordenara o Senhor. Obediência e fé. Obediência e fé. Talvez nesse contexto onde Abraão vivia, ele estava extremamente confortável. A cidade de Ur era uma cidade próspera naquele tempo. Não havia nenhum motivo natural para ele sair daquele lugar. Mas no coração dele havia um temor e uma obediência ao Senhor, que o movia em direção aonde quer que o Senhor o levasse. E as colheitas foram grandes para a vida dele. Talvez se você hoje está num lugar muito confortável, de muita provisão, e Deus está falando com você, saia desse lugar, porque eu tenho planos maiores para você, creia. Talvez se você está ainda num lugar que não tem assim tanta provisão também, mas se Deus está falando, creia. Creia, busque intimidade com Deus, fale com Ele. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu passado, o seu presente, Ele que está apontando para onde Ele deseja que o filho dele vá. Gênesis capítulo 22, esqueci de passar aqui. Gênesis 22, 17. A promessa, cumprindo a promessa, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Aqui nós percebemos a responsabilidade da obediência e a fé que nós temos. Por quê? Porque aquilo que nós fizermos vai refletir naqueles que estão ao nosso redor. Aquilo que nós fizermos ou deixarmos de fazer vai refletir nos nossos filhos, nos netos, em todas as nossas gerações. Entende isso? Entende o tamanho da responsabilidade? Tudo aquilo que nós fizermos ou deixarmos de fazer vai refletir nas nossas gerações. Também há multiplicação no poder da palavra. Mateus 13, 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, de 60
e 30 por 1. 100, 60 e 30 por 1. E a pergunta é: que tipo de solo temos sido diante do que Deus tem apontado? Ou diante do que Deus deseja? Essa palavra fala sobre três tipos de solo. É uma parábola. A palavra que é uma parábola. Ela fala sobre o solo rochoso, lá no versículo 20. Perceba aí se você se inclui em algum desses solos, ou tem algo que precisa ser mudado e transformado ainda nesse solo. Obrigado, equipe. Nós estamos num mês de multiplicação, num tempo de multiplicação, projeto Jerusalém, multiplicação de células, mas a palavra de multiplicação, ela é tão extensa na palavra de Deus. Solo rochoso é aquele que ouve, que recebe com alegria, mas não tem raiz e não tem longevidade. Há quanto tempo você está sentado nessa cadeirinha tão bonitinha aí e ouvindo tantas palavras e ministrações e ainda não fez o efeito que precisaria fazer na sua vida? Será que você ainda não se sente enraizado na família que Deus te colocou? O que está faltando? Eu já testemunhei aqui e eu tenho sido alimentado há 30 anos nessa casa, eu e a minha família. E temos crescido e temos multiplicado também, com as nossas falhas, com as nossas limitações. Mas Deus, Ele deseja, assim como Ele tem abençoado a minha família, Ele deseja abençoar a sua também. Mas é necessário disposição. Algumas vezes será necessário abrir mão de algumas coisas na nossa vida. Nós iniciamos essa semana, tivemos uma reunião sobre o IP Teologia. Tem um grupo de pessoas que iniciarão este curso nos próximos dias. E é uma longa caminhada, e é como se nós estivéssemos entrando num grande barco, numa grande embarcação, e que iniciasse uma viagem que vai durar alguns meses e alguns anos. E essa viagem, nós precisamos que todos estejam remando para a mesma direção. E para que essa viagem seja mais suave, nós precisamos que todos estejam remando. Imagina que nós estamos aqui numa grande embarcação de 400 ou 500 pessoas. E só estou aqui eu, Jesus Carlos, Pastor Saulo remando. Pastor José está remando lá para a África, né? Junto com uma outra equipe. Mas eu estou, claro, trazendo isso de uma forma simbólica. Quando nós temos uma mesma visão, olhamos para a mesma direção, tudo se torna mais leve, mais suave. Nós não podemos andar sozinhos. Há uma visão, uma missão e um propósito. Está lá naquela parede, para que a gente se lembre sempre. Nós precisamos estar enraizados. Você precisa entender, nós precisamos entender, nós fazemos parte de uma família. Talvez essa família te feriu em algum momento, mas essa mesma família está aqui para te abraçar, para te receber, para orar por você, para te abençoar, para ser abençoado por você. Essa é a sua família, essa é a minha família. E eu sou muito feliz com essa família, muito feliz. Um outro solo de espinhos. Veja aí se você se identifica em algum. Ouve, mas é sufocado pelas pressões do mundo e dos prazeres da riqueza e se torna ou permanece infrutífero. Nós ouvimos, recebemos, vamos ouvindo a palavra, mas de repente essa palavra não consegue gerar mudança. Essa palavra não consegue gerar transformação. Porque eu não consigo me desconectar dos problemas que estão lá fora no mundo. E talvez o problema não é nem se desconectar com aquilo que está lá no mundo. Porque Jesus disse que nós teríamos aflições mesmo caminhando com Ele. Então, meu irmão, os problemas
eu não queria te dar uma notícia desagradável, mas os problemas vão continuar acontecendo. Mas há uma promessa sobre a sua vida que nós somos mais que vencedores. Não, você não escutou isso. Uma multidão de problemas talvez ainda sobrevenham sobre nossas vidas, mas sobre a sua vida, você é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Para que nós tenhamos a vitória declarada na autoridade do nome dEle, andando em obediência com Ele. É nesse caminho, é nessa linha que nós precisamos andar. Não se deixe, não se permita que as pressões do mundo te sufoquem. E a terceira terra é a boa terra. E eu espero que, se não todos, a grande maioria, já esteja com essas virtudes, aquela que ouve, aquela que compreende e principalmente a terra que frutifica. Essa é a boa terra. Se ainda você se identificou numa terra como uma terra rochosa ou como uma terra de espinhos, eu declaro sobre a sua vida que você seja uma boa terra, frutífera, que possa frutificar infinitamente em nome de Jesus. Também a provisão, na provisão do pão, a multiplicação. Mateus capítulo 14, versículo 19, diz assim: E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu. Jesus deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. É um texto muito conhecido, a multiplicação. Mas aqui nós percebemos um Deus de excelência, um Deus de organização, um Deus que atribui e coloca numa escala de valores correta. Primeiro, Ele ordena como fazer. Segundo, Ele entende, compreende e olha quais os recursos que estão disponíveis naquele lugar. E aqui tem princípios de administração também. Depois, o que Ele faz? Ele pega e vai distribuindo, vai colocando? Vai entregando? O que Ele faz? Olha para Deus. Essa parte que muitas vezes nós nos esquecemos. É a parte mais importante. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, Deus já colocou os recursos nas suas mãos. Na grande maioria das vezes, Deus já depositou a semente. Basta uma semente para que o milagre aconteça. Basta uma semente. Mas para que o milagre aconteça, nós precisamos olhar para Deus e agradecer. Ele dá graças, Ele não murmura, Ele não questiona, Ele não busca plano B, C ou D, mas Ele apenas agradece. E a partir desse agradecimento, crendo no milagre que vai acontecer, a virtude que Jesus nos ensina aqui é a multiplicação na generosidade. A generosidade, se você quiser anotar aí, a generosidade atrai a provisão e proporciona a multiplicação. A generosidade atrai a provisão e proporciona a multiplicação. E em sexto lugar, o que Ele faz? Ele serve. Ele entrega. Sozinho não, com seus discípulos, com seu time. Então Deus, através de Jesus, Ele não desampara. Daquilo que Ele mesmo já colocou nas nossas mãos, Ele mesmo vai cumprir para que nós não sejamos desamparados em dia nenhum em nossas vidas. Também a multiplicação nos dons, nos talentos e nos recursos recebidos. Mateus capítulo 25, 20 diz: O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5. E veja, eu ganhei mais 5. Lembrando 2 textos, todas as parábolas de Jesus são muito conhecidas. Nós não vamos entrar em cada uma delas, mas vamos só mencionar aonde Deus nos ensina também princípios de multiplicação, também nos dons e nos talentos. Preste atenção, se você tem
e ainda não percebeu. Se você, não, você já deve ter percebido, mas se você ainda não colocou à disposição. Aquele que esconde o talento, está lá no versículo 25, depois você vai ler. Deus, ele olha, ele reconhece, escondi o talento, e Deus fala, servo mau e negligente. Servo mau e negligente. E no versículo 30, ele diz, servo inútil. Servo inútil. Somente essa palavra é dura. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus entregou para nós, não é somente para nós. É para que transborde através de nós. Tudo aquilo que esta casa, que essa igreja oferece, né? Quando nós temos aqui uma The Base Conference, não é só para os jovens, mas é o transbordar dos jovens para a igreja. Nós vamos ter no próximo final de semana o encontro dos jovens. Quem não quer ter os seus filhos transformados pela palavra de Deus? Nós teremos agora no mês de setembro, né? Nós estamos fazendo um mistériozinho aí com corajosos, fogo e brasa, mas vai ser algo especial. Vai ser muito limitado aí a quantidade de convites e de ingressos. Então preste bem atenção, nos próximos dias nós vamos lançar isso aí. Mas também será uma oportunidade para que você leve o seu convidado. Nessa semana que vai acontecer, sentadas à mesa, as mulheres na quinta-feira, são oportunidades. Os dons e talentos que Deus colocou sobre as mulheres, porque na quinta-feira essa igreja aqui é transformada, né? Nesses dias de sentada à mesa aí. Dá um trabalhinho esse negócio para a mulherada, aí, não dá? Para alguns homens também, né? Porque às vezes a gente leva, traz e carrega. Mas é para um propósito. Preste bem atenção. Não se diminua. Não esteja numa vida medíocre. Talvez entendendo ou satisfeito com aquilo que Deus te deu como dom e talento e guardando para você. Aqui nesta casa há uma dezena, aliás, algumas dezenas de ministérios onde você pode servir para o outro, entregar para o outro. Não dê oportunidade para o inimigo usar essa palavra que Deus já colocou aqui, servo mau, negligente e inútil. Que essa não seja característica na sua vida, que você seja um servo útil, que você seja um filho de Deus e que os dons e talentos que Deus te deu sejam ainda mais multiplicados, para que você sirva, para que o reino continue avançando através da sua vida e da sua casa, em nome de Jesus. Também há multiplicação na manifestação e na expressão do perdão. Mateus 18, 21, 22 diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Na manifestação e na expressão do perdão, também a multiplicação. Quando eu vejo esse texto aqui, eu olho para Deus, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Eu vejo a dimensão da multiplicação do amor e da graça de Deus por nós, porque nós não merecemos, nós não merecíamos. Não há expressão maior do que a multiplicação da graça e do amor de Deus, na entrega do Filho dele, por cada um de nós. E no perdão é a mesma coisa. Não, às vezes nós deixamos de receber, de ser abençoado, de estar caminhando como igreja, por não perdoar, ou por não pedir perdão. Saia desse lugar. Saia, dê um passo adiante. Livre-se disso. Quem está fazendo 30 semanas tem entendido
a importância de perdoar, a importância de ser perdoado. E quem não está fazendo, que faça no ano que vem, porque tem muitas coisas ali que nós somos ministrados. Também a multiplicação no crescimento do reino a partir de uma adoração genuína. Atos dos Apóstolos 2,47, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você crê que a sua adoração pode atrair multidões? Amém? Eu não estou perguntando se você canta afinadinho ou não. Né? Daí eu vou deixar aqui para a equipe Mega Power aqui da pastora Mara e seus liderados. Mas a adoração não se resume a cantar. A música, o cantar é uma expressão da adoração. A dança é uma expressão da adoração. Mas eu estou falando aqui de uma vida de adoração. O que é adorar? É colocar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, no nível, num grau de importância que nada pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós expressamos isso através do nosso viver, através das nossas ações, através das nossas atitudes, como? Em tudo aquilo que nós fizermos, nós ouvimos a Deus. Nas reações talvez mais difíceis, nos momentos de pressão, o que Jesus faria nesse lugar? É começar a lutar as nossas lutas, não com as nossas forças, mas a força do Senhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então ele lutando vai dar certo. Muitas vezes nós lutando vai dar ruim, vai dar errado. Também a multiplicação no ensino e no discipulado. 2 Timóteo 2:2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Quanto nós temos aprendido da palavra de Deus? Nessa casa, na célula, nas celebrações, nos devocionais, na leitura da palavra, na nossa caminhada. E o que nós estamos fazendo com isso? Multiplique aquilo que Deus está depositando na sua vida. Quanto mais nós transbordarmos, lembre sempre que aquilo que você transborda são sementes que estão sendo lançadas e as colheitas de forma multiplicada virão sobre a sua vida em nome de Jesus. Lembre disso. Não retenha aquilo que Deus já colocou e depositou sobre a sua vida. Transborde. Quando nós retemos, uma crise é gerada. Eu sempre lembro, né, do Mar Morto. O Rio Jordão, ele corta Israel de norte a sul. E ele recebe águas de outros rios e entrega águas para outros rios. E é o rio que está em vida constante, gerando vida. Mas o Mar Morto é aquele que está lá mais ao sul, 400 metros abaixo do nível do mar, só recebe. É o Mar Morto. Não fique só recebendo. Mas vai entregando, que Deus vai multiplicando a sua vida. Também a multiplicação nas promessas e naquilo que está por vir. Apocalipse 7:9 diz assim: depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. As promessas na glorificação ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, atraem multiplicação também nas nossas vidas e na vida da igreja, em nome de Jesus. John MacArthur, nos seus livros 12 Homens Extraordinariamente Comuns, ele relata como os apóstolos foram sendo moldados e caminhando com Jesus,
E nos lembra uma das passagens, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29. Diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Tudo aquilo que é vitória, tudo aquilo que é virtude na nossa vida, é o Senhor que está fazendo. Tudo aquilo que é êxito, que é sucesso, que é conquista na sua vida, dê glória ao Senhor. Ele que está fazendo, é Ele que faz. E assim que foi feito com os seus discípulos, a humanidade naquele momento estava nas mãos, né? No livro ele fala de um punhado de apóstolos, um punhado de discípulos. Tudo isso estava nas mãos de um punhado de discípulos. E ali diz assim: apóstolos, homens comuns, com fragilidades, debilidades, limitados, incapazes em si, mas sob o poder do Espírito Santo, tornaram-se a força mais potente do universo. Você recebe isso para a sua vida? Nas mãos do Espírito Santo, não há o que vá parar. Jesus chamou a todos, mas poucos entregaram integralmente as suas vidas. E nesses poucos, Ele fez muito mais. Ele multiplicou muito mais. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora esse livro aqui é especial. Pastora Vanessa Piorneto, conhece? A pastora mais linda do meu universo. No livro devocional Segredos da Intimidade, o capítulo chamado Cristão Fazendo a Diferença, ela relata sobre a vida de João Batista, aquele que quebrou os padrões esperados para os religiosos, na forma que se vestia e na forma que comia. Lembra que ele comia mel e gafanhotos, né? Mel até vai, agora gafanhoto. Não se importava, mas ele queria acima de tudo a Deus. Ele tinha sede e fome de Deus. E João Batista, mesmo sem cargo, função formal, ele exercia autoridade produzida pela intimidade com Deus e pregava o arrependimento. Intimidade com Deus. Buscar intimidade com Deus. E aqui uma palavra, eu já falei daqueles que talvez ainda não estão servindo, mas aqui vai uma palavra para aqueles que estão servindo, e é Deus que está falando e derramando, primeiramente na minha vida e depois para a vida da igreja. Talvez você esteja servindo em 200 ministérios. Como é que está a tua intimidade com Deus? É nessa intimidade com Deus que gera poder, que vai se opor a qualquer pressão que venha sobre a sua vida. Vida de intimidade com Deus. Pastora G, no livro Menina da Janela, diz assim: quando nossas dores transformam-se em testemunhos, a nossa esterilidade é substituída pela frutificação ilimitada. Se ainda há dor, eu quero declarar sobre a sua vida e quero te convidar a se colocar em pé. Se ainda há alguma dor, alguma ferida, algum trauma que ainda esteja te aprisionando para que a sua vida não avance, para que em alguma área da sua vida não haja provisão e multiplicação, nós vamos declarar nessa noite que isso seja quebrado em nome de Jesus. Há uma necessidade de multiplicação,
Mateus capítulo 9, versículo 37 a 38 diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.